Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e esse é mais um vídeo do nosso canal Holística e Verdadeira. Sejam todos bem-vindos, é um imenso prazer estar com vocês aqui, tudo bem? Pois bem, nós estamos aqui com esse trabalho. O Holística e Verdadeira ele já tem um certo tempo, ele já existe há um certo tempo, mas eu acabei deixando por N motivos um pouquinho, de lado, fui fazer outras coisas, vida pessoal, mas eu senti a necessidade de estarmos retornando devido a toda a situação que nós estamos passando, a todo esse enfrentamento que cada um de nós, e no seu particular, tem passado, tem enfrentado, e é como se a gente quisesse realmente trocar ideias, trocar experiências. E eu, como uma terapeuta holística e também como um ser humano que passa por tudo isso exatamente como todo mundo, resolvi reativar o canal e trazer todo esse trabalho do Holística e Verdadeira no sentido de auxiliar no que for preciso. Muita gente me pergunta assim, mas o que é essa questão de holística e verdadeira? O que é o holismo? O holismo é o todo, É o olhar completo, é a completude, é a integridade, é realmente o todo. Em vez de você olhar as coisas por partes fragmentadas ou olhar as pessoas de uma maneira separadas, não, a gente une porque todos somos um, Então, tudo que você sente, eu também sinto, e todos nós fazemos parte de uma força criadora maior. Fomos criados por uma força maior. Então, o holismo, o holística vem dessa ideia, Eu acreditar que somos todos um e que viemos todos da mesma origem. E o verdadeiro é no sentido de ser verdadeira, de não ter aquela coisa de papa na língua. É lógico que eu não vou ferir ninguém, é lógico que eu não vou chegar aqui metendo pau na porta, mas eu preciso chegar em vocês e dizer a verdade, preciso chegar em vocês e falar, olha, isso é assim, Não dá para passar a mão na cabeça quando a gente sente que a pessoa pode ser extremamente prejudicada. Então, o nosso canal ele tem esse trabalho de trabalhar com o todo, mas de forma verdadeira, de forma sincera, de forma genuína, principalmente no sentido de situações triviais e politicamente polêmicas na vida da gente, como, por exemplo, religião, a própria questão da política. Algumas vezes nós precisamos agir de verdade, e de verdade forte, para que nós possamos entender que a vida não é tão assim, conto de fadas. E algumas vezes a gente precisa cair da nossa nuvenzinha, do nosso castelinho, derrubar o nosso castelinho para que a gente entenda verdadeiramente que a gente não está aqui a passeio nem a férias, A gente está aqui para uma evolução e uma evolução real, sincera. E, de certa forma, digamos, a preparar para um futuro. Então, holística e verdadeira vem disso, dessa ideia de trabalharmos com o todo verdadeiramente, ok? Bem, eu sempre trago alguma coisa para a gente começar o nosso trabalho. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos trabalhar com uma página no Facebook que eu achei muito interessante, que tem muita coisa interessante no sentido de mensagens, de frasezinhas que colocam a gente para refletir, mas de uma maneira muito assim sutil e ao mesmo tempo muito profunda. Nós estamos trabalhando hoje em especial com a página do Facebook chamada Parei para Pensar. É bem interessante, Parei para pensar. E a frase que nós vamos usar dessa página no Facebook é: eu admiro muito aquele que sabe que entre plantar e colher existe o regar e esperar. Olha que incrível isso. Admiro aquele que sabe que entre plantar e colher existe o regar e esperar. Quantas vezes na vida da gente a gente faz o seguinte, a gente joga uma ideia e praticamente nem jogou e já está ali
implorando, né, para o universo, para Deus, e aí, né, e aí, vamos. E o universo não teve nem tempo de modelar aquilo. E a gente já fica naquele desespero, naquele dínamo, apavorante. E essa frase, ela fala muito disso, né? Entre plantar e colher, existem 2 pequenos detalhes: o regar e esperar. Quem de vocês já viram nós plantarmos uma árvore, um pinheiro, uma jabutiqueira, ou uma bananeira, ou uma jaqueira, ou um limoeiro, e achar que ele vai ser, enfim, crescer no dia seguinte, daqui uma semana já vou poder colher os frutos? Não existe. Existe todo um preparo no processo. Existe todo um modelar aquele fruto, aquele determinado sentido que a gente quer. E essa ideia não é só para um cultivo, é para a nossa vida. Quem de nós acredita que tudo que se planta agora, ali, dia seguinte já se pode colher, sem seguir um processo, sem seguir um cuidado e, acima de tudo, sem seguir uma tolerância, uma paciência, um esperar o momento certo? Nós estamos iniciando um ano, e esse ano ele vem com uma carga de necessidade de ser perfeito muito pesada. Esse ano de 2021, ele está vindo numa ideia assim: ele é o salvador da pátria, ele é o que vai salvar o dia. Mas nós precisamos entender, acima de tudo, que nada na vida, no destino, no tempo, é feito como um passe de mágica. Não existe a ideia de 31 de dezembro, caos, pandemia, desespero, crise mundial, não só, né, do nosso país, crise mundial, e virou o relógio, meia-noite, dia 1º, livramos-nos tudo. Já está tudo perfeito, não existe isso. Se você acredita nisso, olha, eu te digo com a maior sinceridade, não vai dar certo. Vai dar ruim para você. Porque quando nós temos essa situação imediatista, a gente não consegue perceber o processo. E às vezes o resultado não está no simples resultado, mas sim no processo para chegar no resultado final. Muitas vezes a nossa evolução, o nosso crescer, o nosso entender a vida, compreender para não errarmos novamente, está exatamente aí, no processo, nessa sequência, nessa linha de desenvolvimento para se chegar a um resultado. E muitas vezes esse resultado, ele é tão efêmero, ele é tão assim sutil, ele é tão assim imediatista, que você olha e fala: é isso? Eu fiz tudo isso para isso. Sim, você fez tudo isso para isso. Porque o ideal não era comer o fruto. O ideal é você entender o processo do regar e esperar. Vamos colocar isso na nossa vida. Você vai e planta um relacionamento. Você deseja esse relacionamento, você começa a trabalhar, você começa a montar todo aquele solo para que aquele relacionamento, aquela sementinha, ela comece a se sentir à vontade para crescer. Perfeito, lindo, maravilhoso. E é exatamente o que acontece. Só que, para que esse sentimento, esse relacionamento, ele se forme num fruto, e eu não digo necessariamente no fruto como filhos, porque a grande maioria se pensa assim, né? Relacionamento, fruto são filhos. Não, às vezes o fruto é exatamente a qualidade de vida de ambos, né? É estarmos plenamente bem naquele relacionamento. Mas às vezes o plantar e colher, a gente deseja de forma muito rápida, muito abrupta. E é por isso que muitos relacionamentos não seguem, não têm uma sequência. Porque eles simplesmente
acontecem sem o processo do entendimento. Então, quando você planta um relacionamento, quando você planta o desejo daquele relacionamento funcionar, que é a conquista, que é a questão de você jogar as suas armas de sedução, que é você tentar apresentar para a pessoa o teu melhor, para ela realmente comprar a tua ideia, leva um tempo. Mas quando consegue, é perfeito. Só que é aí que entra realmente o processo de fazer esse relacionamento dar certo. E como que é isso? É você regar todos os dias. Aquela conquista que você fez a priori, aquele carinho, aquele cuidado que você teve no princípio, ele deve ser repetido todos os dias, ser colocado um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de dedicação. E esperar, sem cobrar, sem pressão, sem insegurança, sem dúvida de que aquele processo vai resultar no fruto de vocês estarem juntos e bem, no fruto de, por que não também um filho, no fruto de uma relação, de uma família, né, de um casamento, de uma união legal. Mas tudo isso acontece antes do colher. E esse processo de plantar, regar, esperar o tempo e colher leva alguns instantes, alguns momentos. E é esse processo de esperar isso que é o que vai fazer você ser um ser humano incrível. Você sendo gentil com o seu amado, com a sua amada, você sendo alguém recíproco, sendo alguém respeitador. Não respeitador somente na questão de ideal, de educação, mas respeitador no sentido de apoiar, de compreender aquela pessoa. Tudo isso faz parte do plantar e colher. E está ali dentro do processo, aonde você rega e espera o tempo para poder colher. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, nesse nosso vídeo, é que tudo na vida deve ser dessa forma, passado de uma maneira bem clara, bem tranquila, bem segura e ao mesmo tempo muito, muito sutil. Leve a vida mais sutilmente. Leve a vida com mais segurança, mas acima de tudo, leve a vida com a certeza de que você vai colher o fruto. Você vai ter o que você quer. Mas o mais importante de tudo isso é o processo. Como é que você quer que o seu processo siga? Você quer crescer durante esse processo? Então perceba cada detalhe, cada ponto, cada ideia desse processo. E tenha certeza, lá no final, quando você for colher o seu fruto, você vai entender que o fruto foi só um pequeno detalhe, mas que o que valeu a pena foi todo o processo, foi toda a jornada, foi todo o desenvolver no meio de toda essa ideia. Abraços de luz da Vanes. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. E eu peço para vocês, se você não curtiu, curta. Se gostou, compartilhe. E se quer saber mais, se quer estar mais aqui conosco, se inscreva. Eu te garanto, vai valer a pena. Você vai gostar, a gente sempre vai trazer alguma coisa que vai empolgar. Acima de tudo, te motivar a evoluir de forma muito natural, de forma muito tranquila. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.